Amém, aleluia, glória a Deus. Ah, gente, é lindo demais o agir de Deus, o mover do Senhor, né? Tem hora que eu fico até assim, Jesus, mas é muita coisa, é muita revelação, é muita confirmação. Primeiro, paz do Senhor a todos, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho vivido os últimos dias com uma realidade assim, literalmente de uma enxurrada de coincidências, que na verdade não é coincidência, né? Mas na verdade a gente chama de Jesuscidência, ou na verdade é providência, né? Na verdade, providência de Deus, porque é tanta coisa, sabe, assim, que tem confirmado que Deus está conosco e que Ele está fazendo parte das coisas mais simples e mais mínimas que parece para nós, né? Ser pequenas, ser simples. Mas Deus está em tudo, o tempo todo, como a Jennifer ministrou aqui, né? Ela falou sobre Ele está em tudo, e está em tudo mesmo, porque é literal, a gente vive isso. Eu não sei vocês, como eu disse, mas os últimos dias, tudo o que vem ao meu pensamento, claro, que provém do Senhor e vem à minha mente, vem ao meu coração, pensamento, um desejo, uma vontade, não leva nem muitos dias, Deus me confirma. Ou Ele confirma usando alguém aqui na palavra, no culto, eu converso com alguém, Deus está confirmando, me vem alguém na mente, de repente essa pessoa do nada aparece na minha frente, eu falo, Jesus, é muita coisa. Outro dia eu estava no trabalho, e a minha sogra chegou lá e eu estava conversando com ela muito alegre, assim, ela estava muito feliz. E a gente conversando, alegre. E quando ela saiu para ir embora, antes dela sair assim da porta, meu telefone tocou. Quando eu olhei, era o meu sogro. E o meu sogro é muito difícil de me ligar, assim, para conversar. Ele manda mensagem. Já tinha mais de um ano que eu não falava com ele pelo telefone. Eu falei, gente, que isso? A minha sogra acaba de sair, o meu sogro me liga, conversei com ele. E aí, no mesmo dia, mais tarde, a primeira esposa dele, né, a ex-esposa, que é a mãe dos irmãos do Marcos, do meu esposo, também me ligou no mesmo dia. Eu falei, gente, mas que é isso? Tem uma conexão nisso aqui. Aí, quando a Jennifer falou da Silvana, né, falar que, Jesus, o que o Senhor quer me ensinar nisso aqui? É bem assim, né? Deus tem sempre algo para falar conosco. Deus tem sempre algo para nos revelar. Deus tem sempre algo para aqueles que querem ver, viver, né? E verdadeiramente testificar esse algo de Deus. Amém? Você crê nisso, querido? Aleluia. E não foi diferente com a palavra, né, que eu vou estar ministrando aqui agora. É um livro, na verdade, uma carta, na qual eu sou extremamente apaixonada, não só eu, mas a Ana Júlia, minha filha, ela também tem uma extrema paixão por essa carta. O Saulo também, eu não sei se é a preferida dele, da Ana Júlia eu sei que é também, que é a carta de Romanos. É o meu livro da Bíblia, é o livro que eu mais amo. Eu amo assim. Desde que eu me converti, comecei a estudar a palavra, Romanos fala tremendamente comigo. E pesquisando, eu descobri que quem levou essa carta de Paulo para a igreja de Roma foi uma mulher chamada Febe. Foi uma serva de Deus. Eu falei, ai Jesus, que coisa linda, né? Então talvez Romanos fale muito conosco, que somos mulheres também, amém? Quantas mulheres aqui creem nisso? E aí, eu estava com essa palavra queimando no meu coração já há alguns dias. E na semana passada, na semana da ativação, né, lá em Formiga, eu lembro que na segunda-feira eu não fui, mas eu assisti e eu vi lá o nosso querido irmão americano lá, falando durante um tempo ali. Ele falou e repetiu o que eu vou ministrar hoje. Quando foi na terça, foi ele novamente que ministrou. Aí eu tive o privilégio, o presente de estar lá. Fui com o meu querido pastor e minha pastora, fui ali, e ali eu pude testificar ao vivo, ver, e ele novamente repetiu algo sobre isso. E aí Deus confirmou mais uma vez essa palavra. E eu me lembro que no carro eu falei isso, o Senhor já me confirmou a palavra, Deus já falou comigo. E quando o pastor começa, no domingo da semana passada, a ministrar
em Romanos, eu falei, Jesus, mas é muita coisa, é muito favor, é muita graça. Porque eu não sei vocês que ministram, né, a palavra de Deus, mas para mim é mais ou menos assim, 90% das vezes a palavra ela sempre vem primeiro e depois é que eu fico sabendo que eu vou pregar. Mas eu já sei a palavra antes. Às vezes vem 1, 2, 3 palavras, mas aí a gente precisa pedir ao Senhor a sabedoria e discernimento para entender qual a palavra para o tempo, né, devido, né, o tempo necessário. Mas sem mais explicações e delongas, né, volto a dizer que Romanos é tremendo e maravilhoso, né? É uma carta linda de Paulo, né? À igreja de Roma, e fala tremendamente conosco, né? Muito, muito, é algo muito profundo de Deus, né? Romanos a Bíblia inteira é um presente. A Bíblia inteira, a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela não erra, ela é tremenda, ela é verdadeira e ela é literalmente viva. A gente pode sentir e viver. É como eu estou dizendo aqui, a gente vive a cada dia essa realidade. E pela palavra a gente se norteia. E quando os irmãos cantaram aqui esse último louvor, que coisa mais linda esse louvor, né? Que vida nesse louvor. Como a igreja de Cristo precisa adorar o Senhor com louvores como esse, né? Com essa realidade de entender que nós vamos para Nova Jerusalém, que Ele vem nos buscar, que nós vamos habitar com Ele. Eu falo uma frase, as pessoas que caminham mais perto comigo ouvem muito isso de mim. Eu quero ajudar a abordar o vestido da noiva, os vestidos da noiva. Por quê? Porque nós já somos a noiva. E verdadeiramente nós já temos que estar com as nossas vestes brancas. Mas as nossas vestes talvez estão precisando de um bordado. Que noiva não quer um bordado na sua veste? E isso são os frutos e as obras de justiça que o Senhor, o Espírito Santo, produz em nós, amém? Então esse louvor falou também muito, muito ao meu coração. Porque quando o pastor ministrou aqui também durante o louvor, porque a palavra que ele falou aqui, eu falei essa palavra hoje cedo com uma pessoa. A gente falou a respeito dessa palavra com um irmão muito querido. E tudo está conectado, gente. Então, fica até... Eu acho que eu poderia já ir embora. Porque acho que tudo já foi entregue aqui. Tudo já foi pregado. E o que eu vou ministrar hoje não é nada novo. É algo que vocês já estão mais que acostumados a ouvir. E saber e entender. Porque, na verdade, a gente não tem nada a acrescentar. Nós não temos nada novo a pregar. Só a forma de ministrar que é diferente. Mas a palavra ela é única. Ela é a mesma. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo. Em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 14. E nós vamos ler os versos 17 e 18. Romanos 14, 17 e 18. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de começar. Quem aqui é cidadão do reino? Não é todos. Uai, eu pensei que fosse todo mundo ia levantar as mãos. Vou perguntar de novo, porque eu acho que teve gente que não ouviu ou não entendeu direito. Quem aqui é cidadão do reino? Amém, aleluia. Então, se você verdadeiramente já vive essa realidade na sua vida, essa palavra vai falar ainda mais com você. E diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém? Só até aqui. Bom, queridos, quem aqui tem costume de ler Romanos? Quem aqui já leu Romanos? Pelo menos umas 2 vezes. Então você vai entender que aqui nesse contexto, Paulo vem antes falar do que não é o reino de Deus. Que o reino não é comida nem bebida. Porque os irmãos aqui, eles estavam tendo muitos conflitos, muitas discussões, muita dificuldade acerca de o que pode comer, o que não pode comer, qual dia eu vou guardar, qual dia eu não guardo, né?
usos e costumes, coisas assim que muitas vezes até os dias de hoje a gente acaba tendo conflitos entre diferença de usos e costumes em denominações diferentes. Isso acontece, né? Até os dias de hoje. Então, aqui Paulo começa exortando aqui nesse sentido, dizendo que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Aí ele aconselha assim: se o irmão A come carne, não critique ele porque ele come carne. Se você não come, amém. Se o irmão B usa certos tipos de coisa, considera que dia de segunda-feira, por exemplo, é o dia santo, amém. Mas você não precisa escandalizar o seu irmão. Um exemplo: se eu como carne e vou comer na casa do meu irmão que não come carne, eu não vou comer carne. Se algo que eu fizer vier a escandalizar o meu irmão, eu não faço. Para quê? Para que eu tenha uma boa convivência, uma boa comunhão com o meu irmão. E no caso, esses irmãos que ainda têm essas dificuldades de ficar guardando certos dias, dificuldade do que pode comer, do que não pode comer, do que pode vestir, do que não pode vestir, qual o dia é sagrado, qual o dia não é. Na verdade, Paulo fala aqui que são fracos ainda, né, na fé. Porque, na verdade, Paulo mesmo diz que ele mesmo não considera nada impuro por causa da graça de Deus. E nós já estamos nesse nível. Nós já entendemos isso, não é verdade? Nós não precisamos mais, por exemplo, tem pessoas, eu conheço pessoas, irmãos queridos, amados, que têm dificuldade para fazer uso de certas coisas, porque ouviu falar que são consagradas ao inimigo. Nós não precisamos mais temer essas coisas, porque nós sabemos que aquele que habita em nós é maior do que o que habita no mundo. Então a gente pode fazer uso dessas coisas, não é verdade? É claro que se tem algo que eu sei, que foi, se eu sei por convicção, que foi consagrado ao inimigo, e se eu fizer uso disso, eu vou trazer maldição para minha casa, para minha família, para minha vida, eu devo evitar, amém? Nós aprendemos isso no curso de maturidade, não é verdade? Isso é como decair da graça, não é verdade? Se eu sei que fazer uso de certas coisas, certos objetos são amaldiçoados, é claro que eu não vou querer. Mas a gente não precisa mais se preocupar com o que comer, com o que vestir, que dias guardar. Então Paulo estava tratando sobre isso aqui. E aí ele vem trazer essa percepção de reino, né? O reino de Deus não é comida, não é bebida. Quer dizer, se eu como algo, se eu bebo algo, eu deixo de comer, eu deixo de beber, não é disso que se trata o reino, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, queridos, o que eu quero trabalhar com vocês hoje são esses 3 pilares que compõem o reino de Deus: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí eu me lembro, né, do nosso querido irmão lá, o Jason Lee Jones. Porque acho que na segunda, né, quando ele estava ali adorando e ele falava o tempo, muitas vezes ele repetia isso: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele estava falando em inglês, né, mas eu não vou nem me atrever porque eu não sei, né? Então, e aí eu queria, né, eu não, mas o Espírito Santo de Deus trouxe isso ao meu coração e eu quero trabalhar isso com vocês essa noite. Esses 3 pilares do reino de Deus, como nós já levantamos a nossa mão por fé aqui, dizendo e declarando que nós somos cidadãos do reino, amém? Então, se nós somos cidadãos do reino, nós precisamos viver, como diz aqui o complemento no verso 18 dessa palavra, né? Aquele que assim serve a Cristo, primeiro tendo a consciência de que é um cidadão do reino, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha que interessante, além da gente agradar a Deus, buscando viver a realidade do reino, a gente vai ser aprovado até mesmo pelos homens. E aí eu começo a trabalhar com vocês esse primeiro pilar, que é a justiça. E aí, que justiça é essa? É claro que é a justiça de Deus. Mas como posso eu e você ser justos ou procurar viver debaixo da justiça em um mundo tão injusto, em uma realidade tão injusta? Nós sabemos que a nossa realidade é de desigualdade ou injustiça. O símbolo que o mundo tem,
até por Roma mesmo, da justiça é aquela estátua com os olhos vendados. Vocês já viram? É o símbolo da justiça. É uma estátua com os olhos vendados. Sabe o que isso quer? Muitos acham que quer dizer que a justiça é cega, mas não é. Aquilo quer dizer o seguinte, que a justiça, ela é igual para todos, né? Todos têm direito a uma justa justiça. Bom, deveria ser assim, não é, queridos? Mas não é assim que a gente vive. Não é assim a realidade da justiça dos homens. A justiça dos homens é muitas vezes injusta. A gente vê muita coisa acontecer. Pessoas pagando por coisas que não fizeram, por crimes que não cometeram, e pessoas que cometeram atrocidades, crimes terríveis, nem cumprindo, por assim dizer, uma pena, ou cumprindo mínimo, né? E aí aos nossos olhos a gente julga, poxa, deveria ser mais tempo, né? Deveria ser, porque a gente julga, né? Não é verdade? A gente vê assim, atrocidades. Quem é que gosta de acompanhar? Eu não sei vocês, gente, mas eu gosto demais. Acompanhar casos criminais. Eu sou fascinado com esse negócio, eu gosto demais. Eu gosto muito. Porque eu gosto de entender, uma coisa que eu gosto muito de entender é a mente criminosa. Outra coisa é até onde vai a justiça do homem. E eu gosto muito de ver isso. E aí, a gente vê muitos casos assim, onde o crime foi terrível, coisas terríveis, nas quais eu nem vou citar aqui, porque mexe mesmo com a nossa essência, né, de ser humano. E a pessoa tem uma pena ali meio que irrisória, né, perto do que fez, perto da atrocidade. Mas essa é a justiça dos homens. A justiça dos homens é corrupta. A justiça do mundo em que nós vivemos, ela foi, infelizmente, pela queda do homem, ela sofreu corrupção. Então, nós não precisamos esperar em um mundo caído, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, assim diz a palavra. Não precisamos esperar desse mundo uma justiça fiel e uma reta justiça conforme, segundo a vontade de Deus. Nós não vamos encontrar. E aí eu pergunto a vocês, como eu e você podemos também ser justos, se somos literalmente afetados por um mundo injusto? Porque a gente não pode ser hipócrita e dizer que não, eu procuro viver uma vida correta e retamente justa. Em algumas coisas a gente já caiu e muitas vezes vamos acabar caindo. Porque é muita influência, né, queridos? É um sistema de coisas que muitas vezes nós colidimos com esse sistema e às vezes é difícil. Às vezes é muito difícil, mas o Senhor nos chama a viver uma reta justiça. E aí eu preciso te dizer que a única maneira que nós podemos ser diante de Deus vistos como justos e viver uma vida de justiça é viver debaixo daquele que é o único que conquistou a reta justiça, Cristo Jesus. Então nós não somos justos, mas justificados em Cristo. E Deus hoje nos vê como justos. E porque Deus nos vê como justos, eu e você precisamos aceitar essa realidade e viver essa realidade. Eu sou justo, justificado em Cristo, porque Ele conquistou isso para mim. E desse lugar nós não vamos sair, amém? Nós não podemos, mais uma vez eu digo, nós não podemos decair da graça, como o próprio Paulo escreveu. Então, diante de Deus, nós só somos justos quando estamos em Cristo. Então, esse é o primeiro pilar e essa é a primeira posição que nós devemos ocupar no reino. A justa justiça de Cristo é estarmos debaixo dele, é estarmos debaixo da sua justiça. É claro que eu e você, o que pecava não peca mais, o que praticava iniquidade, o que praticava adultério, o que roubava não rouba mais. Claro que isso é uma realidade nas nossas vidas. Precisamos nos esforçar para não cometer pecados. Mas o pecado, que hoje deve ser um acidente de percurso na nossa vida, né? Deve ser um tropeço. Opa, tropecei aqui, né? Caí. Oh, meu Deus. Mas quem cai sempre tem alguém para levantar, não é verdade? A gente não está só. Quem é que já caiu e não achou ninguém para levantar? Eu já caí algumas vezes, gente, literalmente. Eu sempre achei alguém para me acudir. Já viu que interessante? Se alguém passar na rua ali, se tiver alguém na rua vendo, e essa pessoa cair, quem tiver nas calçadas, nas portas, na rua,
corre para acudir, porque isso é do nosso instinto. Foi Deus que colocou isso em nós. A gente não gosta, a gente não deixa ninguém caído, não é verdade? Ainda mais nós que somos o povo de Deus. Se alguém cair perto de você, você vai deixar caído? De jeito nenhum. A gente sempre estende a mão para levantar. E para além de nós, nós temos o Senhor que sempre tem as mãos estendidas para nos levantar. Então sim, a gente vai errar, a gente vai cair, mas decair da graça nunca. Porque hoje nós estamos na posição que Ele conquistou para nós. E por isso nós podemos viver a reta justiça. Então o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a justiça de Deus nós só podemos quando estamos em Cristo. Esse é o primeiro passo. Quantos estão em Cristo? Então nós estamos em justiça. Esse é o primeiro passo para viver a vida do reino. E o segundo pilar, a paz. A paz. E aí eu venho falar com vocês do que não é paz. O que não é paz? Guerra, conflitos, muito atrito, confrontos. Falta de paz também é murmuração, reclamações excessivas, preocupações excessivas, sentimento depressivo, angústia, aflição, ansiedade. É o que a falta de paz gera em nós. O suprassumo da palavra paz no significado é ausência de guerra. E quando falamos de guerra, não somente guerra onde uma nação entra em confronto contra a outra, mas guerras de toda a natureza de guerra. Nós vivemos guerras, guerras naturais e guerras espirituais. As espirituais nós já sabemos que já vencemos todas elas, porque não somos nós quem lutamos, amém? É o Senhor quem peleja por nós. E as que a gente vive aqui no dia a dia, as nossas guerras, as nossas lutas, Tem até um louvor, Assim eu luto minhas guerras. Como é que a gente luta as nossas guerras? É no joelho, é a boquinha no pó, é a carinha no chão mesmo, é de joelho no chão. É oração, é jejum, é adorando. São pilares para a gente vencer todas as nossas guerras, As espirituais e as naturais também. Mas a paz é algo que não pode ser transitório na minha e na sua vida. Não na vida dos cidadãos do reino, amém? A paz, ela deve ser algo constante. E como que a gente conserva essa paz constante na nossa vida? A gente não permite que as circunstâncias, os acontecimentos momentâneos roubem a nossa paz. Porque paz, queridos, assim como amor, é uma decisão. Eu decido viver uma vida de paz e eu não permito que nada venha me abalar ou tirar a minha paz. E aí a gente precisa fazer um exercício, que é mais ou menos assim. Avalie tudo que você tem vivido. Avalie tudo que tem sido proposto para mim e para você. No nosso dia, nas nossas demandas, na nossa semana. Avalie o que tem sido proposto de trabalho, de demandas, de casa, profissionalmente, em todas as áreas da sua vida, até mesmo na vida da igreja. Avalie tudo. E se algo estiver roubando a sua paz, pode ter certeza e convicção, não é de Deus na sua vida. Se roubou a sua paz, não é de Deus, porque as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Essas são as bênçãos de Deus na nossa vida, não acrescenta dor. E o fardo que o Senhor Jesus nos chamou a trocar com Ele não é um fardo pesado, é um fardo leve. É o fardo leve. Então assim, tudo que se torna fardo na sua vida, que se torna pesado na minha e na sua vida, ou que rouba a nossa paz, seja momentaneamente ou por um tempo duradouro, porque se demorar mais tempo ainda é mais preocupante ainda. A gente precisa fazer essa avaliação. Espera aí, tem alguma coisa roubando a minha paz? Queridos, hoje pela manhã eu falo que quando você se dispõe a ministrar a palavra de Deus, o Senhor Ele te pega e te faz viver mesmo que você vai pregar. Muitas vezes antes de você pregar, algumas vezes durante, algumas vezes depois. Mas você tem que viver a palavra que você está pregando. Hoje pela manhã, mas eu vivi um tempo de desassossego. Nunca meu telefone tocou tanto, tá? Aqui meus filhos que não me deixam mentir.
Meu telefone tocou hoje 3 vezes. Antes de eu levantar da cama, meu telefone tocou. E hoje em dia é muito difícil alguém ligar mesmo, né? É raro. E não era nenhum assunto concernente à igreja, ao reino de Deus. Era algo que realmente, se eu não vigiar, rouba a minha paz. Não eram boas notícias, eram más notícias. Não tão más, mas eram más notícias. Tem a ver com a minha família, com os meus parentes. Que se eu não vigiar, rouba a minha paz. Porque é situação difícil e que nunca tem solução. Porque as pessoas envolvidas não querem resolver, não querem tomar a decisão que precisa tomar. E aí eu tive que ignorar. Eu atendi uma das ligações, porque eu julguei ser a mais importante. As outras 2 eu não atendi. Eu tive que ignorar, porque eu sabia que ia roubar a minha paz. Entende? Queridos, eu estou falando de pessoas muito próximas de mim. Muito próximas. É difícil às vezes você ter que fazer essa escolha. Nossa, eu não vou atender essa pessoa. Mas tem hora que o Espírito Santo, porque ele é fiel e ele é real. A realidade do Espírito Santo é muito mais palpável do que a gente pode imaginar. Ele te fala claramente, não atende não, porque vai tirar a sua paz. Então você deixa para um outro momento. Depois você passa uma mensagem: olha, não te atendi, porque para não parecer que você está ignorando, né, a pessoa e a ligação. Mas isso acontece constantemente. Aconteceu comigo hoje de manhã. Então nós precisamos avaliar o que rouba a nossa paz. Nós não podemos permitir. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Se hoje eu começar a viver coisas que vão roubar a minha paz, e aí você deve estar se perguntando: irmã, mas tem situações que são alheias à minha vontade, vai acontecer. Por exemplo, no meu trabalho, eu não posso fazer nada. Eu preciso estar ali e ter que viver esse confronto de algo que quer tirar a minha paz. Um problema, uma situação difícil, eu preciso. Busque a sabedoria que só o Espírito Santo de Deus pode te dar. Busque no seu íntimo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso coração, no nosso espírito. E clame a Ele e fale: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Sem o Senhor eu não posso, sem o Senhor eu não consigo. Eu não permito que nada roube a minha paz. Eu preciso que o Senhor me ajude. E o Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te dar clareza, vai te fortalecer nesse momento. E quando passar ali o momento, a hora, quando você começar a lembrar e for avaliar a situação, você vai: meu Deus, esse negócio parecia que ia ser terrível, ia roubar a minha paz, e eu estou tão em paz. Sabe, é isso que a gente deve fazer. Você tem medo de alguma coisa tira a sua paz porque você preocupa, se angustia antecipadamente só de pensar que algo pode acontecer. Comece a trabalhar isso na sua vida, trazendo a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz dos filhos amados de Deus que vivem a vida do reino. É nessa paz que nós precisamos estar. Guerras, conflitos, confrontos, angústias, tristezas, momentos de dor, nós vamos viver, queridos, não tem como não viver. Mas nós podemos tomar uma decisão de viver em paz e aceitar a paz que Jesus nos deu, porque essa o mundo não pode nos dar. Nenhum conforto, segurança que o dinheiro pode comprar, nada pode te dar ou me dar essa paz que só o Senhor Jesus. Por isso Ele disse: eu vos dou a minha paz. O mundo não pode dá-la como eu dou, somente eu posso dar. Essa é a paz que nós precisamos andar. E aí você vai entender que isso é algo progressivo. Primeiro nós fomos justificados em Cristo e vivemos na justiça de Cristo, para depois viver uma vida plena de paz em Cristo. E é tão lindo falar de paz, né? Como que a gente se cumprimenta como irmãos? Paz do Senhor Jesus. Isso tem um poder sobrenatural e às vezes a gente não dá nem valor, né? Tem irmãos que são assim, mais tímidos na fé. Não é o nosso caso aqui, para a glória de Deus. Você vai dar paz do Senhor e ele fala assim: paz, paz. Parece que está com medo. Ou não sei se é de receber a paz ou é de falar, principalmente se for na frente de outras pessoas, né? Que não é cristão. Parece que tem uma vergonha de declarar. Mas nós não precisamos envergonhar. De maneira nenhuma nos envergonharemos do Evangelho, porque nós conhecemos o poder de Deus
para a libertação e para a salvação que tem o Evangelho. Então nós não nos envergonhamos e declaramos paz do Senhor Jesus, querido. Queridos, eu falo alto mesmo, sabe? Eu falo alto. Quando eu vejo, principalmente se for alguém que eu sei que é um pouco assim, mas, sabe, envergonhado. Paz do Senhor, querido. Porque é a paz que eu vivo. É a paz que eu decidi. Mesmo quando alguma coisa corriqueira quer roubar, eu não permito. Eu não permito. Então é algo progressivo. Somos justificados em Cristo, vivemos a justiça de Cristo, desfrutamos essa paz que excede todo o entendimento que Cristo conquistou para nós, para podermos desfrutar e contemplar uma vida plena de alegria no Espírito Santo. E esse é o terceiro pilar e o que eu mais amo. Amo isso, alegria no Espírito Santo. Ah, queridos, não é fácil estar alegre o tempo todo. Você e eu sabemos disso. Tem situações, momentos que querem roubar também a nossa alegria, assim como querem roubar a nossa paz. O inimigo, ele não fica satisfeito de ver eu e você alegres. Amados, tem pessoas que não ficam felizes de nos ver felizes. Tem pessoas que ficam incomodadas com a alegria alheia, não é verdade? Então imagine só o inimigo. Porque ele sabe que a nossa alegria não é alegria momentânea, não é alegria mundana, mas é a alegria do Espírito Santo em nós. E essa alegria, ela transcende tudo. Ela transcende tudo. Tem um filme que eu já assisti há alguns anos. Ele só tem o título, esse título foi colocado assim, as palavras erradas, porque provavelmente quem escreveu o roteiro desse filme não era um cristão. Mas eu, como eu vivo o desafio de encontrar Jesus em tudo, e a palavra de Deus eu consegui achar nesse também. Não sei se vocês já assistiram. Quem já assistiu, por favor, se manifeste, levante a mão. Chama A Beleza Oculta. É com o Will Smith. Então, fala lá que a filha dele morreu de câncer e por isso ele se revoltou contra tudo, contra todos e vive uma vida isolada, separou da esposa e está sozinho porque ele não aceitou a morte da filha, uma criança. E quando a gente começa no desenrolar, tem uma cena lá específica, o nome do filme é esse, A Beleza Oculta. Quando a menina está quase morrendo no hospital, e aí aparece para ele lá 3 pessoas, que são 3 atores, que tratam de 3 questões lá, que é tempo, amor e a outra? E morte. Tempo, amor e morte. E aí, a esposa dele superou. Ela superou, ela está vivendo. Mas aí começa a passar no passado, quando a criança ainda estava viva e doente, quando ela estava assim, no tempo estava se acabando mesmo ali, indo embora mesmo, perdendo a vida dela no hospital. E a mãe dela estava sentada do lado de fora do quarto, chorando muito. E aí, uma dessas pessoas, que são os atores que interpretam a morte, o amor e o tempo, que era uma senhora, acho que ela fala da morte, né? Ela representa a morte. Ela aparece. E aí a gente entende depois que, na verdade, esses 3 atores é como se fossem 3 anjos ou 3 espíritos. O filme ele tem essa pegada espiritual. Mas aí, ela aparece, senta do lado da mãe, chorando, pega na mão dela e fala para ela assim: não deixe de perceber, queridos, eu me arrepio, porque tem uma essência poderosa aqui. Não deixe de perceber a beleza oculta. E isso ficou durante muito tempo, desde a primeira vez que eu vi esse filme, martelando na minha cabeça: que beleza oculta é essa que eu vou achar quando um filho está morrendo? Só que a mulher, ela encontrou na essência do filme. Só que aí vamos passar para nós aqui, vamos transferir para a nossa realidade de povo de Deus, de cidadãos do reino. E aí eu vou mudar o título do filme para a nossa realidade. Não deixe de perceber a alegria oculta. A alegria até mesmo na dor. Sabe os momentos mais difíceis que você já viveu? Mais difíceis. Eu não sei se o Espírito Santo estava presente na sua vida no pior momento da sua vida. Mas se ele estava, com certeza você experimentou essa alegria oculta. Porque até nos momentos de piores dores, o Espírito vem. Uma das funções dele é consolar, não é verdade? E como consolador, ele vem de uma maneira tão poderosa. E ele verdadeiramente toma conta do nosso ser, que a gente se alegra, até na dor. E a gente consegue encontrar sentido, até na dor, até na perda. Porque a alegria do Espírito Santo, como eu disse, não é momentânea, não é da circunstância.
Não é alegria de estar me divertindo, não é por diversão. Não é porque eu estou assistindo um filme de comédia e estou rindo muito e me alegrando. Isso é momentâneo, é gostoso, né? Eu gosto muito de rir. Então, assim, é gostoso, mas é momentâneo. Não é essa alegria, é uma alegria perene, é uma alegria plena, é uma alegria constante. É a alegria que eu e você precisamos viver, queridos. Porque haverão, sim, dias de luto, dias de dor. Haverão dias em que o céu parece que vai estar de bronze. E é nesses dias que a gente precisa se alegrar. Sabe, eu faço uma coisa, quando o dia parece que, não por mim, porque isso é muito alheio à nossa vontade. Quando parece que tudo vai dar errado e está triste, o negócio está tenebroso, parece que o céu está de bronze, eu começo assim, eu coloco um louvor. Primeira coisa que eu faço é tomar uma decisão. Eu decido me alegrar. Coloco um louvor animado. Porque se é para alegrar, tem que ser um louvor animado. Vamos adorar o Senhor. Vou adorar. E você começa a adorar, e você chora, daí a pouco você está rindo, você dança na presença de Deus, porque dançar é muito bom, né? Libera endorfina e alegra, não é verdade? Alegra. Então, queridos, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sem esses 3 pilares, é impossível a gente viver a vida do reino. É impossível a gente viver a vida do reino. E sabe como Paulo diz aqui? Ele diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O verbo está no presente, não está? O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Muitos de nós estamos com uma expectativa do reino que ainda virá. Mas o reino já chegou. Senhor Jesus já inaugurou. E quando eu e você verdadeiramente aceitamos viver essa vida, nós vamos andar como Jesus, que em todo o tempo que andou aqui, ele andou em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí nós veremos cegos enxergando, surdos ouvindo, paralíticos andando. Isso também faz parte do reino de Deus. Mas nós precisamos viver esses 3 pilares. Isso é a proposta que Deus tem para a sua igreja madura. É o reino de vencedores que querem, já entenderam que vão reinar com o seu Senhor, com o seu Rei, amém? Isso é algo que nos remete muito à maturidade, algo que nós estamos, que é o nosso ano, o nosso tema desse ano, maturidade. Queridos, é triste isso, mas muitos de nós ainda não amadurecemos no Espírito o suficiente para poder viver esses 3 pilares. Eu sei que você conhece pessoas assim, crentes, um irmão querido, alguém próximo, que ainda não vive essa realidade. Talvez já entendeu que é justificado em Cristo e até vive uma certa justiça de Jesus. Talvez já entendeu que precisa viver uma vida de paz, mas infelizmente ainda não aprendeu a vigiar e não tomou a decisão de viver uma vida de paz. E aí as circunstâncias alheias, o dia a dia, os problemas, as dificuldades, acaba roubando a paz. E para além de tudo, muitos ainda têm muita dificuldade de viver a alegria no Espírito Santo. Mas o Senhor não quer isso para nós. O que Ele quer é que nós vivamos esses 3 pilares. E é em todo tempo, em todo dia, em todo momento. Então eu convido a igreja do Senhor, essa noite, a verdadeiramente tomar posse dessa realidade sobre a minha e sobre a sua vida. Nós que somos cidadãos do reino, vamos viver uma vida do reino. E andar e viver em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Porque esse reino que eu e você proclamamos e vivemos, o reino que o Senhor Jesus inaugurou e no qual nós estamos vivendo nele, como é uma realidade presente, o reino de Deus, ele é no presente. Esse reino é um reino eterno. Ele é um reino eterno. E nesse reino não há desigualdade. Porque ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Mas ele também é igualdade para todos. Igualdade no sentido de não haver mais distinção. De não haver mais pessoas excluídas. Aqueles que são do reino, aqueles que pertencem ao reino do Senhor, vão viver uma vida justa. Vão viver uma vida de paz. E vão viver a plena alegria. Eu escrevi uma frase e eu quero ler para vocês,
para finalizar. Eu vou ler porque eu não decorei ela. Diz assim: só podemos... Não, perdão, não é essa não. É que eu fiz duas, sabe? Mas essa outra que é melhor. Fomos justificados em Cristo, pela sua reta justiça, para vivermos em seu reino em constante paz e desfrutarmos uma plena e maravilhosa alegria no Espírito Santo. É isso que Deus tem para mim e para você, querido. É isso que Deus tem para a sua igreja madura. Nós não precisamos aguardar o reino já está, o reino já é, nós já somos cidadãos desse reino. Nós precisamos propagar e proclamar esse reino, que é eterno. Os outros reinos mundanos, eles vão se abalar. Eles vão ter o seu fim, porque o tempo deles é determinado. Mas o reino eterno do Senhor jamais terá fim. E Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém?